Jovens que passam entre 9 e 10 horas por dia trancados em seus quartos, estudando, vivendo à base de energético, isolados socialmente. Será que tudo isso é necessário para que você consiga passar no Enem ou no vestibular em 2025? A resposta é não. Olá, sou Gerson Portela, estudante de Engenharia da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, PoliUSP, e hoje eu vim te trazer 5 dicas de como passar no Enem ou vestibular em 2025 de maneira simples, estudando mesmo que seja pelo celular, que foi justamente como eu estudei e consegui a aprovação na faculdade. Feynman foi um importante físico, ganhador do Prêmio Nobel em 1965, que ficou conhecido pela sua capacidade de explicar temas extremamente complexos de maneira simples. Ele desenvolveu diversas técnicas de estudo que ficaram conhecidas como técnicas Feynman de estudo. E é esse princípio que eu vou te passar aqui, como simplificar os seus estudos, como montar um planejamento que está focado não em quantas horas você gastou estudando aquele tema, mas em quanto você aprendeu daquele tema. Você conseguiu estudá-lo de maneira otimizada? E é isso que eu vou te passar agora. Primeira etapa do seu processo de planejamento: conheça o seu inimigo. É muito comum quando nós pensamos em nos preparar para o vestibular ou para o Enem, nós já pensarmos em que materiais de estudo vamos usar, em videoaulas que vamos assistir, em listas que vamos resolver. E sim, isso vai fazer parte do seu estudo, mas essa não vai ser a sua primeira etapa no seu planejamento. Definitivamente não. A primeira etapa é: conheça o seu inimigo. O que significa? Saiba qual é o modelo de questões da sua prova, qual é a sua nota de corte, quais são os temas mais recorrentes. Por quê? A verdade é que esforço sim vai ser muito importante para você conseguir sua aprovação em 2025. Mas não basta apenas esforço, é necessário você ter um esforço inteligente, um esforço na direção correta. Então, qual é o sentido de você começar a estudar se você não sabe nem exatamente como é cobrado os temas da prova que você vai fazer, ou até mesmo o que realmente é perguntado, o que você realmente precisa saber? Certo, mas então como que você faz isso de maneira prática? Seguindo 2 pontos. Primeiro, analise as 3 últimas provas. O que você vai fazer? Vai abrir as provas e você não vai tentar resolver as questões, porque afinal você está no começo da sua preparação. Mas como você já tem a bagagem do ensino médio, você já vai conseguir ter uma boa base de qual tema está sendo cobrado. E aqui o nosso objetivo é ter uma visão geral, você entender como que é perguntado. O segundo ponto é: veja o edital. Todas as bancas têm seus editais e neles você consegue ver quais são os temas cobrados e até mesmo quais são os temas mais recorrentes. E essa questão de temas recorrentes você consegue ver até mesmo quando você estiver analisando as provas dos anos passados. Segunda etapa: escolha um bom material de estudo e confie no processo. Existe um ponto muito importante, eu quero que você anote isso, que é: no excesso de informação há confusão. E logo logo você vai entender por que eu estou falando isso. É muito comum, e eu já vi muitos colegas fazendo isso, de buscarem um excesso de informação. Como assim? Por exemplo, vamos supor que você está no seu cursinho e o seu professor deu uma aula de sistema cardiovascular. Só que nessa aula ele não explicou de modo específico como é o funcionamento da válvula bicúspide. E aí você fala: quer saber? Eu vou caçar em outro cursinho alguma aula que fale exatamente sobre esse ponto. E a verdade é que muitas vezes você acaba fazendo um Frankenstein. E que, se você for olhar de maneira efetiva, não vai te ajudar em nada na sua aprovação. Então tome cuidado com esses preciosismos que a gente às vezes tem, sabe? De querer saber tópicos que na verdade vão ser irrelevantes, de ficar misturando materiais de cursinhos diferentes. Na prática, isso muitas vezes não é efetivo. Às vezes um excesso de informação não vai te fazer passar na prova, não vai te ajudar no seu resultado. Muitas vezes só vai te gerar mais cansaço e mais estresse. Lembre que o nosso foco aqui é um esforço, sim, mas um esforço de maneira inteligente.
E um ponto dentro dessa segunda etapa, você percebeu que em nenhum momento eu falei sobre estudar com livros didáticos? Por quê? Hoje, a maioria dos cursinhos online, eles são muito acessíveis. Principalmente quando você compara com cursinhos presenciais. E quando você estuda com material didático, muito provavelmente você vai gastar mais tempo para conseguir entender um conteúdo que talvez com o professor você fosse gastar 20 minutos. E sendo bem prático, quando eu estava estudando para passar na FUVEST, física, eu seguia um livro didático. E eu me lembro que eu ficava um pouco agoniado, porque passavam dias e eu ainda estava estudando ótica, e quando eu folheava o livro eu percebia que os próximos capítulos ainda eram de outros temas dentro de ótica. E eu ficava tipo, cara, quando que eu vou sair desse tema e estudar outras coisas que também caem na prova? E aí depois de um tempo eu mudei, eu comecei a fazer um cursinho online. E eu também estudei ótica nesse cursinho online. E eu percebi quão rápido foi. Se antes eu estava gastando semanas estudando ótica, agora eu gastei alguns dias estudando ótica. Então, foque em estudar por cursinhos. O didático acaba gastando muito tempo e isso acaba não sendo um estudo muito otimizado. Terceira etapa. Faça blocos de estudo de 1 hora, intercalando matérias de diferentes áreas do conhecimento. A verdade é que dificilmente você e eu conseguimos manter a atenção por mais de 1 hora. Pode perceber, em uma aula da escola, ou talvez mesmo da faculdade, depois de um determinado tempo, você começa a se dispersar por qualquer coisa. E isso também acontece quando você está estudando para o vestibular e para o Enem. Então a recomendação é faça blocos de 1 hora, intercalando matérias diferentes, de áreas diferentes do conhecimento. Então, por exemplo, você estudou 1 hora de matemática, após aquilo, estude 1 hora de biologia, 1 hora de história, porque isso vai estimular partes totalmente diferentes do teu cérebro e isso vai te possibilitar ter muito mais produtividade. Então, por favor, não faça isso de você estudar 1 hora de matemática, 1 hora de química, 1 hora de física. Por quê? Química e física tem como base matemática. Então, no fim, você vai ter estudado 3 matérias que têm como base matemática. Isso vai te cansar muito. E um segundo ponto dentro disso também é, por favor, jamais faça o dia da história, o dia da matemática, que é, segunda-feira eu vou estudar às 6 horas só física, terça só química, quarta só biologia. Isso é uma das piores coisas que você vai fazer. O seu estudo vai se tornar cansativo e não será nada produtivo. Muito provavelmente, talvez você consiga manter isso 1 semana, no máximo 2. Depois disso, você não vai mais aguentar ver essas matérias. Então, estude de maneira otimizada. E para encerrar essa etapa, último ponto: estude entre 3 e 4 matérias por dia. Você se lembra que a gente falou para tomar cuidado em relação ao excesso de informação? Se você faz blocos de 1 hora de estudo de cada matéria, mas estuda 6 matérias por dia, você vai ter muita informação sendo absorvida no mesmo dia. E muito provavelmente você vai acabar confundindo ou não conseguindo absorver toda aquela quantidade de informação. Então estude entre 3 e 4 matérias por dia. Você percebeu que eu falei em fazer blocos de 1 hora de estudo? É muito comum atualmente, e eu usei bastante também, você utilizar a técnica Pomodoro, que é você fazer blocos de 30 minutos de estudo. Mas eu acredito que nos estudos, blocos de 30 minutos acabam não sendo muito efetivos. Por quê? Por exemplo, quando você está principalmente no começo da sua preparação para o vestibular, muito provavelmente você vai gastar bastante tempo para resolver uma questão de física, 2 questões de física. Então pode acontecer de, naquele bloco de 30 minutos, você conseguir resolver uma questão de física e parar no meio da resolução de outra questão, porque você ainda está pegando o jeito, você ainda está com muita dificuldade. E aí o estudo acaba ficando muito fragmentado. Obviamente, em matérias de humanas, você consegue aprender bastante coisa em 30 minutos. Mas em exatas, principalmente nesse início, muito provavelmente você não vai conseguir estudar muitas coisas. Então, faça blocos de 1 hora. Etapa 4. Você não precisa estudar tudo ao mesmo tempo. Matérias como filosofia,
sociologia, literatura, elas não têm tanto conteúdo quanto outras matérias. Por exemplo, quando você pega todos os temas de filosofia que caem no Enem, no vestibular, e pega todos os tópicos de biologia, você vai perceber que biologia tem muito mais tópicos. Se você começar a estudar para o vestibular, para o Enem, em março, você não precisa começar a estudar filosofia, sociologia, literatura em março. Você pode sim tranquilamente começar a estudar essas matérias no segundo semestre, que foi justamente o que eu fiz no ano que eu passei na FUVEST. Você não precisa estudar essas matérias logo no começo do ano. E talvez você se pergunte, mas essas matérias, filosofia e sociologia, não me ajudam na redação? Sim, elas ajudam muito na redação, mas o que você pode fazer então é, quando você for estudar, quando você for fazer alguma redação, pesquisa com um tema de filosofia que tenha a ver com aquilo. Mas você parar para estudar filosofia, sociologia, literatura logo no início do ano não é inteligente. Comece no segundo semestre que você vai conseguir com certeza chegar muito bem nessas matérias no dia da prova. Foque nesse começo do ano nas matérias mais importantes, com maior peso. Quinta etapa, você não precisa saber todos os conteúdos de maneira aprofundada. Eu me lembro que quando eu estava estudando física, eu estava tendo muita dificuldade para entender movimento harmônico simples, MHS, e alguns tópicos de fisiologia comparada também. E aí eu percebi que aqueles temas praticamente não eram mais cobrados na prova que eu estava fazendo. Ou quando eram cobrados, eles eram cobrados de maneira mais superficial. Então o que eu fiz foi, nesses temas que são difíceis, mas que não são cobrados, o que eu fiz foi, eu peguei uma visão geral do conteúdo, então eu conhecia o conteúdo, mas eu não fiquei gastando muito tempo com eles. Por quê? Vamos ser bem práticos. Vamos supor que assim como eu, você tivesse muita dificuldade em movimento harmônico simples. E aí o que você faz? Você estuda um dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Você quebra a cabeça e gasta 1 mês e meio para aprender movimento harmônico simples. E no dia da tua prova nem caiu esse tema. Ou se caiu, caiu uma questão. Só que como você gastou esse 1 mês e meio estudando só esse tema, vários outros tópicos de física que caem bastante você não estudou muito bem. Então dinâmica, ótica, e aí você perdeu 3 questões. Porque você ficou estudando um tema complexo que praticamente não cai na tua prova. Então a verdade é que, mesmo nos cursos mais concorridos, você não precisa saber todos os temas de maneira aprofundada. Seja efetivo no seu estudo. Eu, por exemplo, passei em engenharia na USP com uma nota de corte, com uma nota bem maior do que a nota de corte. E eu não sabia todos os temas de maneira aprofundada. Mas o que eu fiz foi estudar de maneira inteligente, estudar os temas que eram cobrados. Bônus para você que ficou até aqui. Se preparar para o Enem, para o vestibular, é algo que vai exigir muito do seu tempo. Isso é fato, isso vai exigir muito da sua dedicação. Mas isso também não significa, de forma alguma, que a sua vida precisa se resumir apenas ao estudo. Hoje, estando na faculdade, indo para o 3º ano da faculdade, eu percebo que você conseguir se desenvolver em outras áreas além do estudo acaba fazendo com que o seu estudo seja muito mais produtivo. Então, se organize, como a gente falou nesse vídeo inteiro, de maneira efetiva, para que você tenha tempo de desenvolver outras habilidades. Então, faça uma atividade física, aprenda um instrumento, saia com seus amigos. Obviamente, você vai fazer isso de maneira pequena, você vai fazer pouco isso, porque 80% do seu tempo vai estar dedicado na sua aprovação, e isso faz parte do processo. Mas perceba que você ainda assim está desenvolvendo, embora de maneira mais lenta, as outras áreas da sua vida, e isso vai te gerar uma saúde mental muito grande para o dia da sua prova e até mesmo para o momento em que você começar a faculdade, porque você vai perceber que, muito provavelmente, isso aconteceu comigo, a forma com que você levou os seus estudos para o Enem e para o vestibular vai ser a mesma forma que você vai levar os estudos na sua faculdade durante os 5, 6 anos da sua faculdade. Então, busque se desenvolver de maneira completa, não resuma a sua vida a apenas livros. E se esse vídeo te ajudou, não deixe de curtir, de compartilhar. Até a próxima.